Bom dia, senhoras e senhores inscritos nesse canal. Hoje é terça-feira, 5 de maio de 2020. Pela segunda vez eu volto aqui hoje com a notícia extraordinária que eu gostaria de compartilhar em exclusividade nesse canal. Veja bem o título da matéria, uma publicação RFI. Diz aqui o seguinte, olha, em decisão histórica, tá? A Justiça da França reconhece motorista de Uber como funcionário. Então, olha bem que notícia extraordinária essa aqui. E eu gostaria de comentar porque no vídeo anterior aí agora, eu contestei a decisão da magistrada lá de João Pessoa, da Paraíba, né? A doutora Vânia Cavalcante de Oliveira. E essa matéria aqui, ela contradiz a magistrada e vai de encontro ao meu pensamento, ao que eu tinha dito lá. Só para comprovar, então, essa aqui é uma decisão de março, tá? Que saiu lá em Paris. E aí diz o seguinte: em decisão publicada nesta quarta-feira, que foi dia 4 de março, a Corte de Cassação entendeu que a relação entre a empresa Uber e um motorista do aplicativo é considerada como um contrato de trabalho. Depois da divulgação da sentença, a ministra do Trabalho francesa, Muriel Pénicaud, eu imagino, destacou nesta quinta-feira a necessidade de encontrar um novo quadro jurídico que proteja os trabalhadores, assalariados ou não. Entre aspas, até hoje estávamos numa situação um pouco confusa, ou seja, os magistrados ficam confusos porque isso aqui estão tratando de uma tecnologia disruptiva, uma novidade aí no mercado, né? Então até digerir isso aí leva tempo, já que os trabalhadores da plataforma, em sua grande maioria, querem ser independentes e ter liberdade. Mas eles também querem, com razão, proteções, disse a ministra. Segundo a decisão da Justiça francesa, ao conectar-se à plataforma digital Uber, há uma relação de subordinação, ao contrário do que disse a magistrada lá de João Pessoa, da Paraíba. Há uma relação de subordinação entre o motorista e a empresa. Consequentemente, o motorista não realiza seu serviço como trabalhador autônomo, mas como empregado, o que eu venho defendendo aqui há muito tempo, né? E fui o primeiro brasileiro a provocar a justiça nessa questão. O caso envolveu um motorista que, após ter sua conta bloqueada pela Uber, pediu na Justiça Trabalhista que a sua relação com a empresa fosse revista como um contrato de trabalho. O tribunal aceitou o pedido. A decisão põe em risco o modelo econômico colaborativo de inúmeras startups. É lógico que põe em risco porque isso aqui é uma mentira, é uma falácia dos aplicativos. Por isso que eu tenho dito que são picaretas, porque mentem ao dizer que não há vínculo de emprego. Que se baseia na utilização de trabalhadores com estatuto de autônomos e pode ter reflexos na atividade de outros aplicativos de entrega a domicílio, por exemplo, que deverão repensar seus modelos de negócio, ou seja, na hora que sair o vínculo, eles vão pular fora, porque aí a tarifa vai ficar muito cara e o cliente vai voltar para o táxi, né? Entretanto, por outro lado, no contexto de um contrato de trabalho, a relação de subordinação baseia-se no poder do empregador de dar instruções, monitorar sua execução e penalizar o não cumprimento das instruções fornecidas. Perdão. Aqui no caso da Uber, né, adaptando as regras para a situação do motorista que usa o aplicativo Uber, este não constitui sua própria clientela, o cliente não é do motorista, não define livremente seus preços, não é o motorista que dá preço, e não determina as condições de desempenho do seu serviço de transporte. Diferentemente do que mencionou lá, definiu a magistrada equivocadamente, aqui diz o seguinte: a rota é imposta pela empresa e se ele não a seguir, serão aplicadas correções de preços. Ou seja, o motorista não pode escolher livremente o trajeto que mais lhe convém.
Todos nós sabemos disso. Além disso, após 3 recursos de corridas, a Uber pode desconectar temporariamente o motorista de seu aplicativo. Caso a taxa de cancelamento seja excedida, ele poderá até ser descredenciado do aplicativo ou da plataforma, o que é correto. Assim, todos esses elementos caracterizam a existência de uma relação de subordinação, contrariando a magistrada, entre o motorista e a empresa Uber, ao se conectar à plataforma digital, sendo apenas fictício o status de freelancer. É fictício, é mentira, é enganação da Uber. Escreveram os magistrados na sentença. Aqui fala que tudo começou em Paris. Em Paris porque os 2 canalhas, Travis Kalanick e Gary Kemp, estavam lá num seminário em Paris, não conseguiram pegar um táxi, né? Isso foi em janeiro de, não sei, agora 2008, né? E aí eles tiveram a ideia de bolar um negócio de chamar carro pelo aplicativo. Decisões semelhantes já foram deferidas na Califórnia, em Londres e mesmo no Brasil. Enquanto isto, a decisão do Tribunal de Cassação estabelece precedentes. Para finalizar o vídeo, veja bem, o Observatório Independente do Trabalho, OTI, que reúne personalidades no mundo dos negócios, convocou o governo a criar condições para uma ampla reflexão sobre o trabalho independente, reunindo atores econômicos, sindicais, jurídicos e acadêmicos. Existe agora um risco real para o setor de plataformas digitais e a atividade direta dos trabalhadores independentes, lamentou a OTI. Eles vão pular fora na hora que sacramentar o vínculo, é o fim desses aplicativos malditos. Já a Força Sindical, um dos maiores sindicatos de trabalhadores da França, denunciou a pseudo-independência dos profissionais de aplicativos. Em um comunicado, a entidade afirmou que essa situação permite que plataformas como a Uber tirem proveito de um vácuo legal. Um vazio que, segundo o sindicato, o Tribunal de Cassação acabou de preencher. Então essa decisão aqui histórica, fantástica, acertada, e eu gostaria aqui de cumprimentar aqui aqueles que tomaram essa decisão acertada, isso para quem conhece como que operacionaliza de fato essas plataformas malditas. O vínculo existe e todos devem buscar a justiça, tá? Solicitando aí a definição do vínculo de emprego. Existe subordinação e todos os elementos, os demais, estão presentes nessa relação com esses aplicativos picaretas e mentirosos. Durma-se com um barulho desses e vamos para a justiça, porque é lá que nós vamos ganhar desses aplicativos malditos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Quem ainda não se inscreveu, por gentileza, inscreva-se nesse canal e tenha um bom resto de terça-feira. Muito obrigado.